Uma terra onde o sol nasce dourado sobre vastos campos verdes, cercados por águas que serpenteiam como veias de uma gigantesca criatura viva. Essa era a terra do Egito, um império que parecia eterno, tão antigo quanto o próprio tempo. Durante séculos, os faraós governaram como deuses encarnados, erguendo monumentos que desafiavam a mortalidade, como se quisessem gravar seus nomes nas estrelas. Mas, nos bastidores desse brilho dourado, as muralhas da grandeza começaram a rachar. A força que uma vez fez o Egito dominar o mundo conhecido agora estava desgastada, corroída por guerras internas, traições e o peso das dinastias que vinham e iam como as águas do Nilo. Os faraós, antes venerados, passaram a ser questionados. O poder divino parecia cada vez mais terreno, frágil, exposto. Enquanto isso, o mundo ao redor mudava. Novos ventos sopravam das terras distantes da Macedônia, onde um jovem chamado Alexandre sonhava em conquistar não apenas reinos, mas também corações e a mente das pessoas. Ele ouvia histórias de uma terra mística, rica em ouro e sabedoria, onde os deuses caminhavam entre os homens. Uma terra que para ele não poderia simplesmente ser ignorada. E assim, uma pergunta ecoava pelos corredores do tempo. Como o Egito, esse gigante adormecido, enfrentaria o destino que o aguardava? A resposta estava nas estrelas, ou talvez nas areias. Mas antes que o Egito encontrasse Alexandre, era preciso entender quem era esse jovem conquistador e por que ele estava tão fascinado por essa terra cheia de riquezas e mistério, um jovem cuja ambição era tão grande quanto o horizonte. Alexandre, filho do rei Filipe da Macedônia, não era apenas um líder militar. Ele era um sonhador, um estrategista, um guerreiro visionário. Desde muito jovem foi ensinado que o mundo era seu tabuleiro, e ele, o jogador principal. Para ele, terras e riquezas não eram o suficiente. O seu objetivo principal era escrever o seu nome na história e ser lembrado por toda a eternidade pelos seus feitos. E entre todas as terras que poderiam se curvar diante de sua espada, o Egito brilhava como uma joia rara. Não era apenas sua riqueza que o atraía. Não, era algo mais profundo, quase místico. O Egito era um lugar que parecia conectado aos próprios deuses. As pirâmides, já antigas na época, murmuravam segredos de eternidade. O Nilo, majestoso e indomável, parecia prometer vida e poder. Quando Alexandre cruzou as fronteiras do Egito, ele não chegou como um conquistador violento. Ao contrário, ele foi recebido como um libertador. O Egito, que há anos vivia sob o jugo persa, viu em Alexandre uma chance de mudança, talvez até de redenção. Os sacerdotes o aclamaram como faraó, um título reservado apenas àqueles escolhidos pelos deuses. E nesse momento, Alexandre não apenas tomou o Egito, ele o abraçou. Mas seu sonho não era apenas governar, ele queria transformar. E assim, nasceu Alexandria, uma cidade que ele fundou com o propósito de ser o coração cultural do mundo antigo. Não era apenas uma cidade, era uma metáfora viva de seus ideais. Um lugar onde o Ocidente e o Oriente poderiam se encontrar, onde o Egito e a Grécia poderiam se fundir. Mas o destino, sempre irônico, tinha outros planos. Alexandre, o invencível, encontrou seu fim jovem demais. E assim, a pergunta se levantava: o que aconteceria com o Egito após sua morte, quando o sonho de Alexandre fosse dividido entre seus generais? Com a morte de Alexandre, o mundo mergulhou em caos. Seu império, que se estendia do Egito à Índia, foi rasgado como um mapa velho, dividido entre seus generais em uma luta pelo poder. E no meio dessa tempestade, um homem astuto viu sua oportunidade. Ptolomeu, um dos comandantes mais próximos de Alexandre, reivindicou o Egito como seu prêmio. Mas Ptolomeu não era um simples general, ele era um homem de visão. Um estrategista que sabia que governar o Egito exigiria mais do que força militar. Ele precisava conquistar não apenas o território, mas também a alma do povo. E foi assim que nasceu a dinastia ptolemaica,
um reinado que fundiria as tradições egípcias e gregas em algo único. Imagine sacerdotes egípcios e filósofos gregos caminhando lado a lado. Imagine templos onde os deuses do Egito e da Grécia se encontravam, suas histórias entrelaçadas. Foi nessa mistura que surgiu o culto a Serapis, uma divindade que simbolizava essa união cultural. E claro, Alexandria tornou-se o epicentro de tudo isso. Uma cidade de conhecimento onde a famosa biblioteca reunia os maiores tesouros intelectuais do mundo. Mas, apesar de toda a grandiosidade, havia tensão. A dinastia ptolemaica governava com mão de ferro, e o Egito, mesmo rico e vibrante, começou a mostrar as suas fraquezas. O povo, cada vez mais dividido, começava a questionar: seria essa uma nova era de ouro ou apenas um novo tipo de opressão? E enquanto isso, uma nova força surgia no horizonte. Roma, a cidade eterna, começava a projetar sua sombra sobre o Egito. Como os Ptolomeus enfrentariam o crescente poder romano? E então veio Cleópatra, a última e mais famosa rainha da dinastia ptolemaica. Seu nome ecoa na história como um símbolo de poder, inteligência e, claro, mistério. Mas quem era ela de verdade? Cleópatra era muito mais do que os mitos sugerem. Fluente em várias línguas, versada em filosofia, ciência e política, ela entendia que o trono do Egito era tão instável quanto as areias do deserto. Para proteger seu reino, ela precisava de aliados poderosos. E foi assim que sua vida se entrelaçou com a de Júlio César. Imagine a cena. Cleópatra, envolta em um tapete, sendo levada aos aposentos de César. Não era apenas um gesto dramático, era um movimento calculado. Cleópatra sabia que para salvar seu trono, ela precisava conquistar o homem mais poderoso de Roma. E de fato, ela conseguiu. Juntos, Cleópatra e César formaram uma aliança que abalou o mundo antigo. Não era apenas uma conexão política, mas também pessoal. Cleópatra deu a César um filho, Cesarion. E por um breve momento parecia que o Egito e Roma poderiam coexistir. Mas a história tem uma forma cruel de interromper os sonhos. Com a morte de César, Cleópatra se viu em um mundo ainda mais perigoso. Quem seria seu próximo aliado? E como ela enfrentaria as crescentes ambições de Roma? Com a morte de César, Cleópatra precisou de um novo aliado. A ameaça romana continuava a crescer, e a rainha sabia que sozinha não poderia manter o Egito seguro. Foi então que ela cruzou o caminho de Marco Antônio, um dos homens mais poderosos de Roma, conhecido por sua bravura em batalha e por sua luxúria. O encontro entre os dois foi mais do que diplomático. Foi uma explosão de paixão e interesses. Marco Antônio, encantado com o carisma e a beleza de Cleópatra, encontrou no Egito algo que Roma nunca poderia oferecer: luxo, riqueza e a promessa de uma aliança que o colocaria no controle do destino do Mediterrâneo. Juntos, eles não eram apenas parceiros, mas símbolos de resistência contra o crescente domínio de Roma. Enquanto Roma se fragmentava entre os seguidores de Marco Antônio e Otávio, o Egito tornou-se o palco central desse embate épico. Cleópatra e Antônio sonhavam com um império que rivalizaria com o de Alexandre. Mas a ironia do destino era implacável. Roma, sempre faminta, começou a olhar para o Egito como uma presa a ser devorada. E então, o conflito inevitável se aproximava. Otávio, o futuro imperador Augusto, não estava disposto a dividir o poder. Como Cleópatra e Marco Antônio enfrentariam o cerco romano? O ano era 31 a.C., e a tensão entre Roma e o Egito atingiu seu ponto mais crítico. No Golfo de Ácio, no Mar Jônico, uma batalha decisiva estava prestes a ocorrer. De um lado, Marco Antônio e Cleópatra comandavam uma frota grandiosa, uma aliança entre o poder militar romano e a riqueza faraônica. Do outro, Otávio, determinado a esmagar seus rivais e consolidar seu domínio sobre o mundo antigo. Imagine o caos. Os navios colidindo como bestas furiosas, o som das espadas e os gritos ecoando pelo ar. Marco Antônio e Cleópatra lutaram com bravura, mas o destino não estava ao seu lado.
Traições internas e estratégias superiores de Otávio selaram o destino da batalha. A derrota foi devastadora. Com o exército de Otávio avançando para o Egito, Cleópatra e Marco Antônio enfrentaram a amarga realidade. A resistência era fútil. Seus sonhos de um império independente haviam sido destruídos, e agora, só, restava decidir como terminariam suas histórias. Mas o fim de Cleópatra e Marco Antônio não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um marco histórico. O que aconteceria com o Egito após sua queda? A morte de Cleópatra e Marco Antônio marcou o fim de uma era. Após sua derrota, o Egito foi incorporado ao Império Romano como uma simples província. Roma, que tanto invejou as riquezas e o misticismo egípcio, agora tinha controle total sobre elas. Cleópatra, com sua inteligência, carisma e coragem, foi a última governante independente do Egito. Sua morte simbolizou o apagar da chama de um dos maiores impérios da história. Sob o domínio romano, o Egito perdeu sua autonomia, mas permaneceu um centro vital de riqueza e conhecimento. Alexandria continuou a ser uma cidade vibrante, mas seu brilho estava agora a serviço de Roma. E, no entanto, o Egito nunca perdeu sua relevância. Suas histórias, seus monumentos, sua cultura sobreviveram ao tempo. Alexandre, Cleópatra, Marco Antônio e até mesmo os romanos são hoje lembrados como personagens de uma epopeia maior do que a própria vida. E assim, a história do Egito nos ensina que mesmo os maiores impérios podem cair, mas seus legados nunca são apagados. Se você também se encantou com essa fascinante jornada pelo tempo, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal Pensador Digital. Aqui nós continuamos explorando os mistérios e os grandes momentos que moldaram o mundo. Até a próxima!